dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Scott e a Yarmila Fallader. E a chuva tá engrossando lá fora, eu espero que vocês não estejam ouvindo. Como sempre, eu tenho que mencionar os gatilhos do vídeo de hoje, que são esfaqueamento e afogamento. Vamos começar então? Scott e Yarmila se conheceram no ensino médio nos anos 70 no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Os dois praticavam a religião Mormon e decidiram se casar aos 20 anos de idade. Eles sempre tiveram um relacionamento muito pacífico, tudo sempre indo muito bem, aquele casal que nunca tinha nada de novo acontecendo. Sabe? Eles tiveram 2 filhos e o Scott se formou em engenharia. Ele trabalhava com design de produtos para Motorola nos anos 90 e também dava aulas de catequese na igreja. A Yarmila, ela decidiu ser dona de casa e se dedicar aos 2 filhos, mas pelo que eu entendi, ela fez faculdade antes de tomar essa decisão. Michael, o filho mais novo do casal, descrevia os pais como muito calmos e atenciosos. Eles nunca brigavam, pelo menos não na frente dos filhos. Quase sempre resolviam os seus problemas facilmente. Nunca havia um conflito entre os dois, um conflito grande entre os dois. As amigas da Yarmila, com quem ela saía nos fins de semana, também disseram que ela nunca falava mal do marido. Elas adoravam fazer fofoca dos maridos, mas a Yarmila nunca tinha nada de ruim para dizer sobre o marido. Não era por causa da religião, todas elas seguiam a religião Mormon. Ela realmente parecia nunca ter nada a dizer sobre ele. Bom, tudo aconteceu por volta das 10 da noite no dia 16 de janeiro de 1997. Os vizinhos ouviram sons estranhos vindos da casa da família Fallader. Então decidiram dar uma olhada do outro lado da cerca e ver se eles precisavam de ajuda, né? Eles viram a Yarmila debruçada sobre a borda da piscina, mas não dava para entender bem o que estava acontecendo e também estava escuro. Eles não sabiam se ela estava desmaiada, eles até criaram a teoria de que ela podia estar bêbada, deitada olhando para a piscina. Mas aí apareceu o Scott e ele estava agindo de um jeito meio letárgico, andando como se fosse um zumbi. Ele colocou luvas de borracha e empurrou a cabeça da esposa dentro d'água. Quando viram isso, quando perceberam isso, os vizinhos correram para chamar a polícia. Foi difícil explicar que eles suspeitavam que o Scott estava tentando afogar a esposa, mas era isso que eles estavam vendo, então foi isso que eles relataram para os policiais e logo uma viatura apareceu. Os policiais chegaram bem mais rápido que a ambulância, eles pularam a cerca e quando chegaram na piscina, Scott não estava mais lá, porém a Yarmila, eles puxaram ela da borda da piscina e a viraram de barriga para cima. Eles notaram que a água da piscina estava cor de rosa e sim, ela estava sangrando muito, porque na verdade a Yarmila havia sido esfaqueada antes de ser afogada. Um dos policiais ficou na cena esperando os paramédicos e o outro entrou na casa para ver se havia mais vítimas, né? E se o Scott não ia tentar fugir ou algo assim, porque os vizinhos já tinham mencionado que viram o seu vizinho atacando a esposa. Nesse meio tempo, outra viatura apareceu, então havia agora 3 policiais dentro da casa e o Scott estava de pijama no topo da escada, olhando para eles com uma expressão confusa e com muito sono. Ele não parecia entender o que estava acontecendo. Ele perguntou: por que tem gente na minha casa? Quando os policiais apareceram, né? E ele estava no topo da escada, acordado aparentemente. Os policiais gritavam, perguntando se tinha um invasor na casa e ele disse que não, que era só ele, a esposa e os filhos. Ainda sem entender nada, o Scott permitiu que os policiais o algemassem e o colocassem na viatura. Os filhos ainda estavam nos quartos, eles estavam bem, infelizmente, né? Naquela noite eles descobriram que a mãe estava morta e eles também tiveram que ser levados para a delegacia. Os detetives naquele momento assumiam que o Scott e a Yarmila tinham brigado e que essa briga havia ido longe demais a ponto do Scott tentar assassinar a esposa. Mas eu acho que eles não estavam preparados para o que ia acontecer naquele interrogatório. Os 2 filhos do casal, como eu disse, foram levados até a delegacia e questionados sobre o relacionamento dos pais e eles disseram que não houve nenhuma briga naquele dia, não houve nenhuma discussão em casa naquele dia. Eles disseram que depois do jantar, assim como quase todos os dias, o pai foi planejar a sua aula de catequese da manhã seguinte, enquanto a Yarmila lavava a louça e os 2 rapazes foram dormir por volta das 9 da noite.
Os vizinhos também deram depoimento. Eles declararam que viram o Scott vestindo luvas de borracha e empurrando a cabeça da esposa na água da piscina, e por isso chamaram a polícia. Eles não tinham nenhum relato sobre o que ele fez antes disso. Eles não o viram arrastando o corpo até a piscina, eles não o viram esfaqueando a esposa nem nada disso, só viram ela debruçada e ele empurrando a cabeça dela dentro da água. Scott declarou que estava muito estressado naquela semana, trabalhando muito, e que antes dele ir dormir, a Yarmila pediu para ele checar o filtro da piscina, que parecia não estar funcionando corretamente. Então ele fez isso, ele viu os meninos indo dormir e decidiu consertar o filtro. Mas ele não conseguia consertar o filtro, estava muito difícil, ele estava muito estressado, como ele disse, estava cansado. Ele disse que acredita ter ficado meia hora mexendo naquele filtro antes de desistir, ele estava assim, irritado com aquele filtro. Obviamente desistiu, no dia seguinte ele ia chamar um profissional, mas agora era hora de dormir. Ele passou pela sala de casa para ir pro quarto e viu a Yarmila dormindo na frente da TV, subiu as escadas e foi pra cama. Foi isso, ele não acordou a esposa, ela tava lá deitada vendo TV e ele deixou ela lá. Mais ou menos uma hora depois, ele acordou no topo das escadas com policiais gritando com ele. Ele não sabia que a esposa estava morta até chegar à delegacia e ele ficou aterrorizado. Obviously you think I did it. I don't know what makes you think that. Principalmente quando a polícia informou que os vizinhos o viram tentando afogá-la na piscina. A primeira coisa que o detetive questionou logo aí foi o pijama que ele vestia. Estava limpo. Ele tinha sangue no pescoço apenas e provavelmente trocou de roupa depois de cometer o crime, né? Até porque o seu pijama estava limpo. You've got to be kidding. I didn't know there was blood on me. I'm sorry, I didn't know there was blood on me. Ele também tinha um band-aid na mão, indicando que ele machucou a mão provavelmente durante o esfaqueamento. E ele disse pro policial que não se lembrava do band-aid, ele não se lembrava de ter colocado o band-aid na mão. Os detetives não estavam acreditando nele. Como assim você não lembra de ter feito isso, sabe? E em entrevistas, um tempo depois, um dos policiais disse que a questão ali não era determinar se ele havia feito aquilo, mas sim por que ele tinha feito aquilo. I'm sorry, I don't remember doing it. You remember more than that. No. I loved her. Been married all my adult life. She certainly didn't deserve to die. She's a good wife. Great mother. O Scott, ele não tinha nada pra dizer, ele continuava espantado com o fato de não se lembrar de ter matado a esposa. Então ele foi preso e acusado de homicídio. Os dois filhos foram viver com outros membros da família e a família estava do lado do Scott o tempo todo. Todos eles disseram que algo aconteceu, que o Scott que eles conheciam pelo menos não faria isso, não mataria a esposa. Eles acreditavam que ele não tinha feito aquilo de propósito, que algo o levou a agir daquela maneira. Mas o quê? Bom, os resultados da necrópsia apontavam que a Yarmila foi esfaqueada 44 vezes no peito e na barriga. Ela também tentou lutar com o seu assassino, machucando os braços e as mãos no processo. Depois disso, ela foi arrastada até a piscina e afogada. Mas ela provavelmente já estava inconsciente quando isso aconteceu. Mas foi um ataque bem agressivo, doloroso e envolveu muita força física. Uma das teorias do perito é que o Scott a abraçou por trás com um braço e a esfaqueou com o outro. Então ela estava na frente do assassino lutando com a faca que vinha assim por trás dela. Quando chegou o dia do seu julgamento, a defesa declarou sonambulismo.
Familiares testemunharam em defesa do Scott, dizendo que sim, muitas vezes durante a infância e a juventude, o Scott era pego em lugares aleatórios no meio da noite, sonâmbulo. Às vezes ele se vestia, às vezes ele comia enquanto dormia. Houve uma vez durante a faculdade, em um momento de muito estresse, isso é importante, que ele estava indo dormir e viu a irmã mais nova vendo TV no sofá. Meia hora depois ele levantou sonâmbulo e ela ficou de olho nele para ter certeza de que ele não se machucaria e não sairia de casa sonâmbulo, mas quando encostou nele acidentalmente durante o sono, o Scott a agarrou pelos ombros e a jogou contra a parede com muita força. Ela deu um grito que fez ele acordar. E ele disse que não se lembrava de nada daquilo, não fazia ideia do que tinha acontecido. Então, essa era a defesa do Scott. Em momentos de extremo estresse, ele tinha crises de sonambulismo que podiam chegar à violência. Naquela semana, ele estava muito estressado, trabalhando bastante, e talvez o filtro da piscina foi a gota d'água, foi o que deixou tão estressado que ele teve uma crise de sonambulismo. Outra coincidência que eles apontaram é que, assim como a sua irmã, nesse episódio que foi relatado, a Yarmila estava vendo TV no momento que ele foi para a cama. Talvez esse seja um gatilho no cérebro dele de algum tipo, mas a gente não sabe. I know the truth was that I went to bed and when I woke up, my wife is dead and the cops have me on the floor. What happened between them, I don't know. Bom, para ter certeza que ele tinha mesmo sonambulismo, ele foi levado para um hospital psiquiátrico, onde especialistas do sono o testaram durante 4 noites, enquanto dormia. Esse exame acabou sendo inconclusivo e em 4 dias ele não teve nenhum episódio de sonambulismo. E foi isso, mas também eles deviam ter estressado bastante ele para que desse certo, né? Mas eles não fizeram isso, pelo que eu entendi. Obviamente, muitos médicos e especialistas em sonambulismo apareceram para falar do assunto durante o julgamento. Aqueles que defendiam a teoria de que foi sonambulismo disseram que talvez ele tenha se levantado sonâmbulo e ido até a piscina consertar o filtro, terminar uma coisa que ele estava fazendo quando estava acordado. A Yarmila o viu andando pela casa sem saber que ele estava dormindo e tocou no seu ombro ou chamou o seu nome ou algo assim, o que o fez reagir e esfaqueá-la. Mas é essa parte que perde a gente, né? Uma coisa é ele reagir do jeito que ele reagiu com a irmã, empurrá-la pra longe como autodefesa, como uma reação violenta. Outra coisa é ele esfaquear alguém, arrastar o corpo até a piscina e tentar afogá-la. Muitos disseram que a força, a energia usada no ataque, assim como a organização que ele teve durante o crime, não batiam com o sonambulismo. Como eu disse, é muito diferente você se assustar com um toque, empurrar alguém, jogar alguém longe. É muito diferente de você literalmente esfaquear a sua esposa, lutar com ela, arrastá-la até a piscina, voltar pra dentro de casa, trocar de roupa, colocar um band-aid na mão, vestir luvas de borracha, empurrar a cabeça da esposa na piscina, se levantar e voltar pra cama. Várias coisas foram feitas, né? Será possível alguém fazer isso enquanto está dormindo? Não só isso, como detetives encontraram um dia depois dele ser preso, eles voltaram para casa para vasculhar mais e 2 sacos de lixo com potes de plástico foram encontrados no porta-malas do carro do Scott. Dentro desses potes estavam as roupas que ele usava durante o crime, todas sujas de sangue, assim como a arma do crime, uma faca de caça. Ou seja, ele não só fez isso tudo, como também escondeu as provas em potes e em sacos de lixo dentro do porta-malas do seu carro. E também não é normal para uma pessoa com sonambulismo. É normal pegar um objeto e colocar em outro lugar durante um episódio de sonambulismo, mas não é normal você esconder coisas. Ainda mais coisas assim tão específicas que você esconderia como provas de crime, né? A defesa declarou também que o Scott não tinha nenhum motivo para fazer isso com a esposa, que eles não tinham seguro de vida, eles não brigavam com o outro, não havia evidências de traição nem de violência doméstica. Então, por que ele teria matado a esposa? É uma pergunta que fica no ar, essa pergunta nunca foi respondida. Mas o Scott, ele também testemunhou em sua defesa e ele chorou, ele declarou que jamais faria isso com a esposa, que se arrepende muito e disse que honestamente, não sei se dá pra confiar na palavra dele, é claro, mas ele disse que honestamente não se lembra de ter feito nada disso com a esposa. Bom, enfim, a promotoria simplesmente declarou que o motivo não era importante aqui. Ele matou a esposa, sonâmbulo ou não.
Scott assassinou a esposa. Não havia nenhum outro suspeito no caso, não havia nada que indicasse que foi um dos filhos, nem os vizinhos que estavam acusando, não. Scott matou a esposa. Agora estava tudo nas mãos do júri, declarar o Scott culpado ou inocente. E se ele fosse declarado culpado, a promotoria aparentemente esperava conseguir a pena de morte, nesse caso. O júri o considerou culpado, e por ser pai, graças aos 2 filhos que foram até o juiz e pediram pessoalmente para que o pai não fosse morto e não recebesse a pena de morte, Scott Falater foi sentenciado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. E foi isso, pessoal. Pelo que eu entendi, ele está fazendo várias obras de caridade, dando aulas de várias coisas diferentes na prisão, e os filhos o visitam com frequência. Os filhos acreditam na ideia de sonambulismo, realmente não conseguem imaginar que o pai teria feito isso conscientemente, sabe? Me digam o que vocês acham. Vocês conhecem alguém com sonambulismo? Conhecem alguém que faz essas coisas dormindo? Porque eu não conheço, mas parece incrível a capacidade de levantar, fazer coisas enquanto dorme. Trocar de roupa, fazer comida, e eu soube que tem gente que dirige, ou tenta, é claro, tenta dirigir dormindo. Muito perigoso. Mas é isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui, muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no canal. Como sempre, redes sociais e caixa postal estão na descrição do vídeo, e o Pix no canal, se você quiser ajudar a mandar a sua gorjeta, ele vai estar passando por aqui. Muito obrigada aos membros do canal, Paola, Jo Oliveira e Dona. Muito obrigada, pessoal. Se você gostaria de ser membro, você pode clicar no botãozinho Seja Membro, ou você pode dar uma gorjeta pelo YouTube, usando o Mercado Pago ou o cartão de crédito. Ok? Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim, e eu vejo vocês no próximo. Tchau!